Uma vitória e 2 derrotas nas 3 primeiras rodadas da Premier League que resultam em 3 de 9 possíveis pontos conquistados. Não, eu não estou me referindo ao Wolverhampton, ao West Ham, ao Everton, tampouco aos recém-promovidos Leeds United, Burnley ou Sunderland, mas sim ao Manchester City, que passa essa data FIFA de setembro, ocupando nada menos que a 13ª posição na tabela do campeonato, mediante o pior início de temporada da carreira de Pep Guardiola, depois da pior temporada da carreira do treinador espanhol. Aliás, seriam esses indícios de que teria acabado o brilho, o encanto do maior Manchester City de todos os tempos? Deixa a sua opinião aí na caixa de comentários e já fortalece com aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar. Isto posto, vamos lá falar sobre esse início de temporada atípico e bastante aquém das expectativas pelos lados do Etihad Stadium. Sobe a vinheta. Os 71 pontos assinalados pelo Manchester City na edição passada da Premier League representam a pontuação mais baixa dos Citizens no campeonato desde a chegada de Pep Guardiola ao clube em 2016. E, cara, sinceramente, eu poderia ir muito mais a fundo nos registros negativos do Manchester City na temporada anterior a considerar outros elementos, como, por exemplo, o menor número de gols marcados, o maior número de gols sofridos pelo time numa única edição da Premier League sob o comando de Pep Guardiola e por aí vai. Ainda assim, é claro que não se trata de uma campanha tão trágica quanto a do vizinho Manchester United, esse sim, com um desempenho deplorável. Todavia, por se tratar do nível de excelência alcançado pela equipe 6 vezes campeã inglesa ao longo dos 9 anos da era Pep Guardiola, as 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas do Manchester City, que resultaram na terceira posição da Premier League, acabaram tornando decepcionante a última temporada do clube. No entanto, apesar da chegada da nova temporada 2025-2026, a sensação é de que nada mudou pelos lados do Etihad Stadium, pois a impressão que temos é a de que o Manchester City continua vestindo a mesma couraça da temporada anterior nessa atual. Vide a 13ª colocação na tabela da Premier League devido aos míseros 3 pontos conquistados pelo City nas 3 primeiras rodadas da competição. Números estes que já correspondem ao pior início de temporada da carreira do técnico Pep Guardiola, justamente na temporada seguinte à sua pior temporada, né? E vale lembrar que o Manchester City inicia muito bem a sua caminhada nessa nova edição da Premier League ao golear o Wolverhampton por 4-0 no Molineux Stadium, mas já no jogo seguinte cai diante do Algoz Tottenham por 2-0 em pleno Etihad Stadium. E no jogo seguinte perde novamente, desta vez para o Brighton por 2-1 no Falmer Stadium de virada, inclusive sofrendo o gol da derrota aos 44 minutos do segundo tempo. É bem verdade que o Manchester City poderia sim ter retornado do Falmer Stadium com os 3 pontos na bagagem, se por um acaso o autor do primeiro gol da partida aos 34 minutos, Erling Haaland, não tivesse desperdiçado 3 chances claras de gol nos primeiros 25 minutos de jogo. Contudo, uma substituição quádrupla realizada pelo Brighton após os 15 minutos do segundo tempo injetou uma elevada dose de energia nos Seagulls a ponto do City não apenas não encontrar uma maneira de diminuir a pressão, como também sucumbir com muita facilidade. E isso mesmo com a espinha dorsal formada pelos multicampeões Rúben Dias, John Stones, Rodri e Erling Haaland em campo até o apito final. Então, cara, o simples fato do Manchester City não oferecer nenhum tipo de resistência a partir do momento que o Brighton começa a acelerar o jogo, atuar numa rotação mais elevada, demonstra que nada mudou no Manchester City. É o filme da última temporada se repetindo novamente na atual, apesar da movimentação do City nessa última janela de transferências, né? Ainda assim, ele continua sendo a mesma equipe sem agressividade, sem controle de jogo, que não se defende bem,
que nem trocar 1000 passes por partida, como tanto gosta o técnico Pep Guardiola, ele consegue trocar, é bastante vulnerável defensivamente, e tudo isso por culpa do próprio City, cara, do próprio Guardiola, que mesmo sabendo que não tem, por exemplo, um lateral direito no elenco, não reforça a equipe nessa última janela de transferências, trazendo um jogador da posição. Desde a saída de Kyle Walker ao Milan em janeiro desse ano, Matheus Nunes ou o Rico Lewis vem jogando improvisados na lateral direita do Manchester City. E, cara, não precisa ser nenhum expert no assunto Manchester City, Premier League, para saber que ambos não têm condições de jogar na lateral. Eles não conseguem exercer bem a função. Isso já ficou mais do que provado através de falhas e péssimas atuações. Por isso, o Manchester City continua sendo um time totalmente penso, por não se defender bem e tampouco atacar pelo lado direito, que literalmente inexiste. Na realidade, o Manchester City abriu mão da contratação de um lateral direito para priorizar a contratação de um goleiro. Um não, dois, pois 30 bilhões de euros foram investidos para contratar Gianluigi Donnarumma junto ao PSG, isso depois do Manchester City já ter desembolsado 31,2 milhões de euros para contratar James Trafford, ex-goleiro do Burnley. Portanto, foram mais de 60 milhões de euros gastos pelo Manchester City para contratar 2 goleiros, sendo que o principal deles não se encaixa ali no perfil tático, no sistema de jogo de Pep Guardiola, porque não é surpresa para ninguém que Gianluigi Donnarumma não tem habilidade com os pés, né? Não sabe exercer bem a função de um líbero, ali como fazia tão bem o antecessor Ederson, a exemplo das assistências concedidas pelo goleiro que agora vestirá a camisa do Fenerbahçe em sua passagem pelo Etihad Stadium. E, sinceramente, cara, a chegada do Donnarumma e a saída do Ederson é o tipo de movimento que me deixa absolutamente confuso, sem entender para qual lado a seta do Manchester City está apontando, sabe? Eu sei que Gianluigi Donnarumma foi eleito o melhor goleiro do futebol europeu na temporada passada, muito por conta da bela Champions League que ele fez, mais especificamente a partir das oitavas de final da heróica classificação do Paris Saint-Germain em Anfield, ao derrotar o Liverpool nas penalidades, onde brilhou a estrela de Gianluigi Donnarumma, cuja principal especialidade são os pênaltis, né? E depois ele foi um jogador fundamental ali do Paris Saint-Germain na caminhada do clube rumo ao título da Champions League. Isso é inegável. Mas também é importante salientar que até dezembro do ano passado, o Donnarumma era um cara questionado até mesmo pela própria torcida do Paris Saint-Germain. E no final das contas, a verdade é que o Luiz Henrique dispensa o Donnarumma nesse meio de ano justamente pelo fato dele não saber jogar com os pés. Então, cara, eu sigo sem entender qual o rumo, qual a direção que o Manchester City vai tomar agora com um goleiro que não sabe jogar com os pés. Algo que é tão determinante no esquema de jogo do técnico Pep Guardiola, por mais que eu reconheça que a performance do Ederson tenha caído bastante na última temporada, em meio a diversas lesões e algumas falhas do goleiro brasileiro. O único motivo plausível que me leva a compreender a contratação do Donnarumma seria uma nova visão, uma nova mentalidade por parte do Manchester City, da nova diretoria do clube, hoje liderada pelo ex-diretor esportivo do Sporting Clube de Portugal, Hugo Viana, o que também significa que, muito provavelmente, Pep Guardiola esteja vivendo seu fim de ciclo ali no Manchester City, ainda que seu contrato seja válido até 2027. Talvez o Guardiola já projete aí uma passagem de bastão, já comece a trabalhar a equipe de acordo com outras características. Eu não sei, cara, tá muito difícil entender, a gente tenta ligar os pontos, mas tá muito complicado. Na temporada passada, a gente atribuiu a queda do Manchester City às lesões, em especial a do Rodri, que não tinha um substituto à altura do elenco naquela oportunidade, mas hoje a gente vê também que os problemas do Manchester City vão muito além da ausência ou não do Rodri. Tanto é que com ele em campo, o Manchester City é o mesmo da última temporada. O que eu sempre disse aqui que o planejamento do Manchester City foi muito mal feito. Depois da conquista do tetracampeonato inglês no ano passado, era obrigatório o Pep Guardiola iniciar uma reformulação do seu plantel, até porque o elenco era composto por jogadores
com idade superior a 30 anos de idade, até mesmo no time titular, né, era um time mais envelhecido e, como resultado, a gente viu uma perda total de intensidade do Manchester City em campo na temporada 2024-2025. Ao mesmo tempo, o Pep Guardiola teve que iniciar essa reformulação obrigatória no meio da temporada, ou seja, trocar o pneu do carro em movimento. Em janeiro chegaram Marmoush, Nico Gonzalez, Vitor Reis, Kuzanov, e agora, nesse meio de ano, Donnarumma, James Trafford, Reinders, Aït-Nouri e Cherki. Em outras palavras, o Manchester City segue colhendo os frutos amargos do péssimo planejamento que ele plantou. De qualquer maneira, é inegável que o Manchester City tem um repertório de jogadores muito qualificado, porém sem entrosamento nesse início de temporada. A linha defensiva, por exemplo, está frequentemente desalinhada. O meio-campo ainda busca o equilíbrio ali entre fluidez e segurança. O ataque ainda nem pode ser chamado de trio, dada a total falta de sincronia dos atacantes, e tudo isso é natural, faz parte do processo de transição de qualquer clube, mas o Manchester City vem sofrendo mais do que o esperado por conta das suas próprias falhas, que hoje, pasmem, o colocam atrás do Manchester United na tabela da Premier League. Não à toa, o supercomputador da Opta Analyst aponta o Manchester City como provável quarto colocado ao término da temporada da Premier League, com supostos 64 pontos e somente 6,63% de chances de dar a volta olímpica. Portanto, diante de todo esse contexto, eu não concordo com Pep Guardiola quando ele diz que o Manchester City terá uma grande temporada pela frente. Eu posso estar errado, mas é claro, por sinal, esse é o normal, é o natural. Mas, ainda assim, mantenho a luz de alerta ligada por não confiar nem um pouco no Manchester City na temporada 2025-2026 dos Citizens. E certamente, mais um ano ruim já tornaria real e deixaria de ser uma sensação o fato de que o encanto do memorável e magistral Manchester City de Pep Guardiola definitivamente acabou. A ver.